Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom também. Viu? Eu queria falar com vocês sobre a nossa retomada das aulas sobre vogais e semivogais. Nossa aula número 50. Bom? Então, são conhecimentos linguísticos, né? Como todos que a gente tem trabalhado. A maioria, né? Pelo menos, das aulas são sobre os conhecimentos linguísticos, tá certo? Então, vamos ao vídeo para a gente acompanhar, certo? Então, certamente, você já ouviu falar em vogais, mas agora vamos rever este conteúdo para entendermos cada vez mais. Então, observe. O A, E, I, O, U. Os fonemas acima são vogais, obviamente. Então, vogais são produzidos sem obstáculos pela passagem do ar pela boca ou pelo nariz. Então, você faz o teste lá, você vai ver como ele não tem interrupção, que é diferente das consoantes. Tá? A, E, I, O, U. Tá? Certo? Aqui nós temos aqui uma ilustração. Então, aqui nós estamos nesse círculo aí, então tem as cordas vocais. É difícil, talvez seja difícil para você enxergar. Né? E lá em cima está aparecendo as fossas nasais. Mas eu vou fazer uma descrição, tá bom? Aí embaixo ele está vendo os pulmões, tá? Então tá. Vamos ver a descrição nossa. Então a produção dos vogais pode ser descrita pelo seguinte esquema. Os pulmões fornecem a corrente de ar. Os brônquios e traqueia conduzem a corrente de ar dos pulmões à laringe. Na laringe, as cordas vocais produzem um som que, depois, passa pela faringe e sai pela boca ou pelo nariz, sem encontrar obstáculos. Então, classificação das vogais. De acordo com a NGB, norma gramatical brasileira, a classificação das vogais obedece a 4 critérios. Classificação das vogais. De acordo com a NGB, a classificação das vogais obedece a 4 critérios. Quanto à zona de articulação, tem as anteriores. E, I, exemplo, rapé, você, jure. São pronunciadas com a parte anterior da língua gradualmente levantada em direção ao palato duro. Então, você perceba aí, anterior, você faz o exercício fonético aí, você percebe, tá? Então, vem a medial. A medial, A. Por exemplo, a panela. O A, ele é medial. Por quê? Porque é pronunciada com a língua quase sem descanso e a boca entreaberta. E vem as posteriores. Então, as posteriores, por exemplo, O, U. Então, óleo, reforço, bule são os exemplos. Então, você perceba que quando você faz o exercício fonético oral, você vê o, U, né? O, O, né? Certo? Quanto ao timbre. Então, quanto ao timbre, tem abertas an, e, o. Por exemplo, fácil, sapé, cipó. Ela tem a abertura máxima da boca, certo? Percebe que a boca se abre bem mais aí, certo? E as fechadas. E, U, I, U. Então, percebe que todas as nasais, né? Então, e todas as outras nasais. Então, por exemplo, o clichê é o exemplo. Avô, ali, tatu, abertura.
Tem a abertura mínima da boca. Reduzidas. A, E, O. Olha o exemplo. Fera. O E aí. Sorte. Forno. São reduzidas, porque tem abertura média. Então, ela não é tão aberta e nem tão fechada. Quanto ao uso, desculpa, quanto ao papel das cavidades bucal e nasal, então tem orais, aqui apresento a ressonância bucal, a corrente de ar encontra o véu palatino elevado e sai principalmente pela boca, que é o A, E, I, O, U, certo? Por exemplo, arma, ilha, osso, urubu. Então, quanto das cavidades, né? Essas, no caso, são as orais. Nasais. As nasais apresentam ressonância nasal. A corrente de ar encontra o véu palatino abaixo e sai principalmente pelas fossas nasais. Então, o A, desculpa, eu não tinha como colocar tio em cima do A, nem do E, nem do I. Enfim, eu coloquei entre parênteses o A com som de AN, o E com som de EM, o I com som de IN, o O com som de ON e o U com som de Então, porque ele é nasal, certo? Com esse som aí. O exemplo, ramo, lenço, índice, onça, fundo. Ramo, nós não pronunciamos ramo. Lenço, o som, né, de nasal aí. Índice, onça e fundo. Perceba a nasalidade dessas palavras aí. Quanto à intensidade, átonas. Quem são os átonas, então? São aquelas pronunciadas com menos intensidade. Em intensidade mínima, que é o A, E, I, O, U. Então, são átonas aí. Onda, padre, juriti, reino, vírus. E as tônicas são aquelas que são pronunciadas com intensidade máxima. E A, E, I, O, U, no caso, fado, quando é assim, né? Aparelho, pilha, né? Bolo, zebu. Nessas palavras que nós percebemos que elas são tônicas, porque na pronúncia elas são com intensidade máxima. E as semivogais? As semivogais, segundo o professor Rocha Lima, em sua gramática normativa da língua portuguesa, semivogais são os fonemas I e U quando, ao lado de uma vogal, formam sílaba com ela. Nas palavras, por exemplo, vida e luta, tais fonemas figuram nas respectivas sílabas com a função de vogal. Tanto é certo que recebem o acento silábico. Porém, nas palavras, por exemplo, pai e mal, esse acento recai no A, que é então a vogal dessas sílabas, funcionando, portanto, o I e o U, com valor de qualquer das outras consoantes. Em razão de seu caráter híbrido, o I e o U, em casos assim, recebem a denominação de semivogais. Semivogais são, então, fonemas de posição intermediária entre as vogais e as consoantes, produzidos pela corrente respiratória sem obstáculo algum, mas que não encontram o canal bucal aberto. As semivogais são fonemas assilábicos. Por quê? Como as consoantes não têm função silábica, não formam sílabas. Vamos ver então nossos exercícios. Então, agora nós vamos começar com nossos exercícios, tá bom? Número 1. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira em relação ao número de letras. Então, o número 1 é garotada, 2, morar, 3, bola,
4 orelhas. Então, qual delas tem 5 letras? A primeira, a segunda, a terceira ou quarta? Então, é a segunda, morar. Então, morar tem 5 letras. Qual tem 4 letras? Então, a que tem 4 letras é bola. Então, aí vai número 3. Qual tem 8 letras? O que tem 8 letras, então é garotada, número 1. E o que tem 6 letras? O que tem 6 letras é orelha. Então, de cima para baixo ficou assim: 2, 3, 1, 4. Exercício 2. Relacione o número de fonemas das palavras. 1, barreiro. 2, espelho. 3 é flecha. 4 é soco. Qual deles tem 7 fonemas? Então, a palavra barreiro. Então, na letra A vai número 1. B. Qual delas tem 4 fonemas? A resposta é a palavra soco, letra D. Ou seja, desculpa, aí vai número 4. É a letra B, número 4. Qual desses exemplos tem 6 fonemas? Então, tem 6 fonemas é a palavra espelho. Então, na letra C você vai colocar número 2. E qual delas tem 5 fonemas? Então, é a palavra flecha. Então, aí vai, na letra D, você vai colocar o número 3. De cima para baixo, então ficou 1, 4, 2, 3. Lembrando sempre que fonema é diferente de letras. Letra você conta cada letra. E fonema você conta cada som produzido. Dígrafo, por exemplo, só considera-se um fonema. Tá? Marque a alternativa correta. Número 3. A. As vogais são fonemas formados pela corrente de ar que sai dos pulmões e atravessa obstáculos ao passar pela boca. B. Vogais são fonemas formados pela corrente de ar que passa pelos pulmões e sai livremente apenas pela boca. C. Vogais são fonemas naturais formados pela corrente de ar vinda dos pulmões que passa livremente pela boca e pelo nariz. D. As vogais e as consoantes B, C, D e P representam o número das sílabas na língua portuguesa. E a letra E. As vogais são a corrente de ar que passa livremente pelos pulmões, formando as letras que compõem o alfabeto. Resposta, então, é a letra C.
As vogais são fonemas naturais formados pela corrente de ar vindo dos pulmões que passa livremente pela boca e pelo nariz. 4. Marque a alternativa incorreta. As vogais podem ser classificadas de acordo com a articulação, timbre e intensidade. B. Existem apenas dois tipos de vogais, as átonas e tônicas. C. Com relação à intensidade, as vogais podem ser classificadas em tônicas, semitônicas ou átonas. D. Com relação ao timbre, as vogais podem ser abertas ou fechadas. Letra E. Com relação à articulação, as vogais são divididas pelo seu modo e pelo ponto de articulação. Qual seria a resposta? Resposta. Então é a letra B. Existe apenas dois tipos de vogais, as átonas e as tônicas. Então essa é, na verdade, a incorreta, né, que se pede ali. Essa, a alternativa B, é a única incorreta nessa questão aí. 5. Com relação à intensidade das vogais, marque a alternativa correta. A. As vogais tônicas são aquelas que apresentam o acento intermediário das palavras. B. As vogais átonas são aquelas grafadas com o acento, como a vogal A da palavra água. C. As vogais semitônicas são aquelas que apresentam o acento principal das palavras. D. As vogais átonas são aquelas que apresentam o acento principal das palavras. E. As vogais átonas não apresentam nenhum acento na palavra. A resposta é a letra E. As vogais átonas não apresentam nenhum acento na palavra. 6. Assinale a resposta certa às seguintes afirmações. Letra A. As vogais são fonemas produzidos sem obstáculos pela passagem do ar livre pela boca ou pelo nariz. B. As vogais são fonemas produzidos com obstáculos pela passagem do ar livre pela boca ou pelo nariz. Então, a resposta é a letra A. As vogais são fonemas produzidos sem obstáculos pela passagem do ar livre pela boca ou pelo nariz. Então, não são com obstáculos. 7. A produção das vogais obedece ao seguinte esquema. A. Os pulmões fornecem a corrente de ar, os brônquios e a traqueia conduzem a corrente de ar dos pulmões à laringe. B. Os brônquios fornecem a corrente de ar, os pulmões e a traqueia conduzem a corrente de ar dos pulmões à laringe. Então a resposta é a letra A. Os pulmões fornecem a corrente de ar, os brônquios e a traqueia conduzem a corrente de ar dos pulmões à laringe. 8. Coloque nos parênteses O para vogal nasal e N O para vogal oral e N para vogal nasal. Café. Será que é O ou é N? O, né? É uma vogal oral. B. Manteiga. A manteiga é uma vogal nasal ou uma vogal oral?
Então, é uma vogal nasal, né? Porque tem um som nasalizado por causa do NI. C. A palavra panela. O E é uma vogal oral ou é uma vogal nasal? Então, panela, o E é uma vogal oral. Letra D. Emprego. É uma vogal nasal ou é uma vogal oral? Então, a resposta é uma vogal. O E é uma vogal nasal, certo? Então, veja que estão grifados todas as vogais ali, né? 9. A palavra mala, a vogal, desculpa. Na palavra mala, a vogal A é aberta, fechada ou reduzida? O A é uma vogal aberta. Letra A. Número 10. Na palavra bambolê, o E é vogal aberta, letra A, fechada, letra B, ou reduzida, letra C. E é uma vogal fechada, né? Então é a letra B, ok? Pessoal, obrigado por terem assistido até agora e até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.